presidente Lula reagiu ao anúncio do governo dos Estados Unidos que vai revogar o visto de ministros do Supremo Tribunal Federal. Lula classificou a medida como uma interferência arbitrária e sem fundamento. Lula se reuniu na manhã deste sábado com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, no Palácio da Alvorada. O encontro a portas fechadas estava fora da agenda oficial. Segundo o Planalto, a reunião foi sobre a participação do presidente na cúpula de líderes sobre a defesa da democracia, que acontece no Chile na próxima segunda. Pela manhã, Lula criticou as ações dos Estados Unidos e prestou solidariedade aos ministros do STF. Disse que eles foram atingidos por mais uma medida arbitrária e completamente sem fundamento do governo dos Estados Unidos. Que a interferência de um país no sistema de justiça de outro é inaceitável e fere os princípios básicos do respeito e da soberania entre as nações. Lula ainda afirmou que nenhum tipo de intimidação ou ameaça de quem quer que seja vai comprometer a mais importante missão dos poderes e instituições nacionais, que é atuar permanentemente na defesa e preservação do Estado Democrático de Direito. Ministros do governo também reagiram. O advogado-geral da União, Jorge Messias, se referiu à medida como ato conspiratório sórdido, que não vai intimidar o poder judiciário brasileiro. Já a ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, disse que é uma afronta ao poder judiciário e à soberania nacional. Ao anunciar a suspensão do visto de Alexandre de Moraes, o secretário de Estado americano Marco Rubio citou, sem dar detalhes, que a medida também estaria vinculada a aliados do ministro na corte e seus familiares. Essa escalada de tensão chega num contexto em que o Brasil tenta negociar com os Estados Unidos uma redução da taxa de 50% imposta por Donald Trump aos produtos brasileiros, como destaca esta professora de Direito Internacional. O que a gente observa, de fato, é o presidente defendendo a soberania, principalmente angariando como questão de Estado a interferência dos Estados Unidos aos processos na Suprema Corte Brasileira, no STF. A gente observa um Itamaraty um pouco acuado, tentando o diálogo principalmente a representação diplomática dos Estados Unidos no Brasil e também a embaixadora brasileira nos Estados Unidos tentando abrir as portas para um diálogo que está extremamente dificultoso. Após o anúncio da suspensão dos vistos, o filho de Bolsonaro, Eduardo, publicou nas redes sociais que mais medidas estão por vir. Ele defende publicamente e diz articular com o governo Trump a aplicação de uma nova ferramenta de pressão contra o Brasil, a chamada Lei Magnitsky, uma espécie de sanção econômica individual que seria imposta a autoridades brasileiras. A gente costuma dizer que ela é a morte econômica, a morte financeira dessa pessoa. Por quê? Porque, basicamente, todas as operadoras de cartão de crédito dos Estados Unidos, todas as movimentações bancárias dentro dos Estados Unidos, essa pessoa não pode, de fato, estar partilhando dessa movimentação e desses serviços. Neste sábado, Alexandre de Moraes determinou a inclusão de novas informações no inquérito que investiga a atuação de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos e anexou 3 publicações do filho do ex-presidente nos autos do processo. O ministro avaliou que o parlamentar licenciado intensificou as condutas ilícitas investigadas. Entre as postagens, uma em que Eduardo chama Moraes de ditador e afirma que as decisões do magistrado são ações intimidatórias que não têm mais efeito. E outra com o compartilhamento de uma entrevista concedida à CNN, onde afirma que Donald Trump não recuará em sua posição sobre as tarifas impostas aos produtos brasileiros. Eduardo ainda relata ter participado de uma reunião no Departamento de Estado americano com integrantes de alto nível do governo Trump para tratar sobre o assunto. SBT News, o maior canal de notícias do YouTube.